nosso workshop, agora a apresentação da UFSC, com HPC@UFSC, Serviço de Processamento Científico baseado em Containers. Os autores Guilherme Jerônimo e Wesley Silva, apresentando. O senhor Guilherme, você está com a palavra, 15 minutos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, mas todo mundo chama de Arthur, tá? Infelizmente não vou fazer essa apresentação em cordel, porque eu não tenho tal habilidade, mas vamos lá, tá? Vou tentar falar mais devagarzinho, porque o meu jeito manezinho às vezes não ajuda muito. Então vamos falar sobre processamento de pesquisa com containers. Então, para quem não conhece a Federal de Santa Catarina, o campus principal fica em Florianópolis, tá? Nós temos 5 campos aqui em cima, distribuído pelo estado de Santa Catarina, e mais ou menos no meio da ilha você acha o nosso campus. Tá? Uma visão aérea dele e que vai mostrar aonde ficamos. Tá? O nosso primeiro data center fica aqui, o segundo, onde é a sala cofre, um pouquinho mais para o lado, e o nosso terceiro está out of the shot, que fica fora do mapa ali no Hospital Universitário. Tá? Processamento de pesquisa, aonde é que dói isso aí pra gente? Eu acredito que para muitos de vocês deve aparecer os mesmos casos. Tá? O bom e velho poderia estar matando, poderia estar roubando, mas eu só quero uma VMzinha para processar minha pesquisa. Tá? O que acontece com isso? Tá? Mais tarde eu vou falar melhor sobre isso, mas é aquele velho caso. Volte e meia dá um problema de invasão, alguma coisa, você vai ver aquele Ubuntu 12.04 rodando numa VM do professor que nunca pegou há anos atrás e nunca mais atualizou. Tá? E está lá reservado com 30 GB de RAM, né, mais 100 GB de HD. Tá? Aí a falta de manutenção causando esses problemas de segurança. Né? E às vezes nem o VMware Tools funciona mais, ele fica gastando mais recursos do que poderia imaginar. Né? Isso daqui, o primeiro ainda é bom, né? Porque a gente tem controle. O problema são os recursos descentralizados. Aquele velho professor que diz, não, eu tenho meu cluster embaixo da escada, aqui, ó, e agora eu estou pedindo para a reitoria um ar-condicionado novo para construir, botar tudo bonitinho, no break, novo, para construir algo melhor, um ambiente melhor para o meu data center que está embaixo da escada. Então, cara, ociosidade, vamos partir por aí, porque ele provavelmente tem um aluno que deve trabalhar 3 horas por semana em cima daquilo, usa numa dessa um mês lá na história dele toda, e depois não utiliza mais, fica meio parado ali, e acaba depreciando, né? Porque depois de muito tempo, cara, vai parar de funcionar. Tá? E a continuidade do negócio. Rotatividade de profissionais, ele tem aqueles bolsistas que cuidavam do ambiente dele e depois foram embora e nunca mais. Né? Documentação da solução, esquece, né? Ninguém documenta. Né? E os presentes de grego. Por quê? O cara monta aquela infraestrutura e depois, quando não tem mais ninguém, ele vai bater na porta do CPD e fala, cara, precisa de uma ajuda para cuidar do meu cluster aqui. A questão da rotatividade de profissionais, já temos professores que pediram ajuda porque literalmente o sysadmin morreu, gente. Foi atropelado, o cara não tinha nem a senha do cluster, para ter noção. Bom, soluções que pensamos sobre isso, tá? Que nós testamos, brincamos. Uma VM por grupo de pesquisa, que é aquela velha questão de desperdício, abandono e concorrência, né, entre as VMs, entre si, não tem como. O bom e velho cluster, não, vamos montar um cluster nosso e disponibilizar login e senha para todo mundo. Problema, cada software tu tem que instalar, vai ter conflitos de biblioteca e tudo mais, e tu vai ter que ter ainda alguém para dar manutenção naquela coisa para ela estar sempre rodando. Né? Outra possibilidade que a gente pensou é o MES, né, o Metal as a Service, que é até uma tecnologia da própria Canonical. A ideia é você tem várias imagenzinhas, você pode até, para evitar a questão de conflito aqui, cada um tem a sua imagem, boota o cluster todo com a sua imagem e daí solta para o processamento em cima daquilo lá. Tá? O problema é que a criação de imagens, cara, é complicado, não é algo trivial, e cada solução tem as suas.
tem a heterogeneidade dos, eu chamei de IPMI aqui, né, que é o controle remoto das máquinas que vai fazer o deploy do negócio, né, e o time span, né, para jogar a imagem para todo o cluster, demora um bom tempinho, não é assim coisa de 5 minutos, 10 minutos, vai bem mais do que isso. Tá? Então, ambiente de pesquisa do nosso data center, eu sei que vocês querem ver agora mais informações estatísticas, né? Então, nós temos uns 2 suítes InfiniBands que integram mais ou menos 29 nós, 7 clusters que estão rodando lá dentro, umas 10 GPUs de 1080 até agora está chegando às 4090 novas, né? Uns 43 nós ao todo e alguma coisa assim, mais ou menos uns 7 TB de RAM. Vai aumentar. E para colorir um pouquinho mais a coisa de vocês, os storages antigos, tá? Isso daqui a gente não usa mais, tá? Isso daqui é literalmente o que saiu de produção e a gente jogou para pesquisa. Tá? Os VNX1, VNX5, CX4 e outros da SDI ali, tá? Toda a parte de pesquisa e os SDIs grandes que são 20 nós cada coisinha dessa. Então, recurso perdido recurso parado é recurso perdido, né, pessoal? Então, aquela máquina que vai ficar parada lá, tu vai perder ela uma hora ou outra, né? Que nem disco. Disco de storage tu não desliga, porque sabe que se você desligar, em uma semana já não vai funcionar mais, né? Então, quais eram os princípios que a gente tomou nessa iniciativa? Cara, ele tem que ser muito simples para o usuário usar. Tanto para o professor, quanto para o pesquisador, quanto para o aluno lá embaixo. Ele tem que ser simples da equipe da manutenção, tá? Isso é o básico. E ele tem que ser reutilizado. Tem que ser utilizado pela maior possibilidade de aplicativos possíveis e imagináveis, tá? Problemas. Usuários. O que ele tem que atender? Ele tem que atender o usuário e o usuário desenvolvedor. Ou seja, o usuário que eu só quero usar aquele programa lá e eu quero processar o meu dado, eu quero o meu resultado, eu quero ir embora daqui. E tem o usuário desenvolvedor, que ele desenvolve o código dele, está sempre melhorando, rodei lá, mas essa simulação não funcionou, vou ter que soltar uma nova versão do meu próprio software e vai ter que processar novamente. Agora com IA, com LLM, coisa e tal, aumentou horrorivelmente a quantidade desse tipo de coisa. E a política de acesso, todo professor que chega ele pergunta, tá, mas e a hora que eu precisar do cluster? Eu vou ajudar o projeto de vocês, eu vou pagar um servidor novo, vou botar no serviço de vocês, mas na farinha pouco, pirão primeiro, né? Eu quero saber se eu vou ter acesso. Então a gente tem como colocar, é um dos pré-requisitos, colocar políticas de acesso aos recursos, tá? O objetivo do negócio tem que ser, a gente parou e pensou, como é que eu quero que funcione isso daí? Eu quero botar os meus arquivos em algum lugar que seja web, né? De qualquer lugar eu posso subir os meus arquivos, tá? de input. Eu quero que seja um formulário mais simples possível. A gente pensou assim, pode fazer um Google Forms da vida só para o cara dizer o dado que ele quer entrar aqui, tá? O job, a linha de comando e o cluster que ele quer utilizar, tá? Só isso. E ele vai acompanhar, não ficou muito bom a resolução disso daqui, mas aqui ele acompanha a fila, tem um dashboard que ele acompanha a fila. Essa é a ideia que a gente pensou, né? Não, eu vou saber exatamente quantos tem na minha frente, quantos que eu vou executar e tudo mais, tá? Pensou num protocolo simples que ele manda para o orquestrador, ele adiciona na fila e fica notificando a pessoa, ó, tem 558 pessoas na tua frente, 557 pessoas na tua frente, e por aí ele vai avisando, né, até chegar a hora de entrar em execução, e depois disso ele ainda mostra para você se cancelou ou não, né? Algo bem simples, né? Como que a gente fez isso? Tá? Para quem já é familiar com containers, nós utilizamos Docker, tá? Docker na forma mais simples possível dele, um swarm. Juntamos tudo num swarm, tá? Os vários clusters, fizemos vários clusters swarm, porque são vários clusters que a gente utiliza, né? E em cima dele a gente usou um cluster Slurm
para controlar as filas do que for utilizado lá. E qual que é a jogada? Tá, mas isso eu fazia em um outro cluster lá. Subir um cluster e ele fazia isso daí para mim. A jogada é, quando o pesquisador ele precisa, deixa eu ver se está próximo aqui, quando ele precisa executar uma coisa, o pesquisador ele vai criar o próprio container dele. E a hora que chegar na hora dele, o próprio SlearnDB aqui, ele não vai executar dentro do container dele. Isso aqui é tudo container, tá, pessoal? Para subir a interface é um Docker Compose que você sobe o serviço inteiro. Não tem mistério. O próprio SlearnCDL, que controla a fila toda, ele joga no host onde ele está, ou no host onde ele precisa jogar, né? Porque tem os SlearnD distribuídos em todo o cluster de Docker, tá? Os workers, por assim dizer. Então, o controlador ele fica simplesmente jogando os processos nos vários nós que ele precisa ser jogado. A partir do momento que um acabou, ele vai lá e joga o outro. Tá? Bom, mas isso não é um negócio simples? Em parte é. É por isso que a gente pensou que tinha que ser algo simples. Tá, mas você joga 2, 3 processos no mesmo nó? Não. A gente quis simplificar à medida que é multiprocessado. Tá? A hora que o teu job vai rodar num worker, ele vai utilizar toda a memória e todos os núcleos de processamento daquele servidor. Ele vai ser teu. Não vai haver conflito entre processos. Tá? Essa é a ideia. Continuando. Resultados sobre isso. Nós começamos esse processo já no meio do ano passado, já faz um ano, só que soltamos a primeira versão no ano passado, na outubro, por aí, que a gente começou a adicionar os pesquisadores nesse meio tempo, tá? E até o final de submissão desse artigo, a gente pegou dados de uns 6 meses. Nós atendemos 6 grupos de pesquisa, que é mais ou menos uns 13 pesquisadores mesmo. Não são muitos, mas nesse período inicial foi bom, gerou muito aprendizado. Tá? Umas 23 aplicações, 23 softwares que nós utilizamos, tá? E foi submetido 520 jobs, com mais ou menos 1.300 horas de processamento no cluster todo. Tá? Foi tudo bonito? Tudo certinho? Não. Você tem uma série de problemas. Tá? Cancelamento de jobs é um problema muito sério, porque justamente você está dentro de um container, instanciando outro container, e a hora que eu quero que aquele container morra, é meio complicado essa voltinha que ele faz. Tá? Performance de rede, galera. Pô, você tem uma rede de 40 GB que ela funciona 6, mais ou menos. Tá? Então a gente tem problema de container para container, ela funciona 4 GB por segundo. Tá? De container para o host, ele vai 6 GB. E do host para o host, que é o prático lá mesmo, ele funciona 12 GB. Eu não estou falando de Ethernet, tá, pessoal? Aqui é InfiniBand, que ele também está limitado pelo barramento do PCI Express dos hosts. Tem esse problema. E o processamento distribuído, porque com certeza vai ter alguém que vai perguntar, tá, mas e se quiser usar todos os nós do cluster lá? Não, você não vai usar, você vai dividir o seu problema, você pode dividir o seu problema em vários jobs, e daí você submete lá, você vai estar processando. Tá? Esse é o nosso próximo passo, já fizemos, tá? Só que não deu tempo de colocar para testar. Tá? É isso, pessoal. Todo o código vocês podem encontrar aqui para colocar o sistema no ar. O nosso contato está ali, e o artigo e os slides. O slide ainda não está lá, mas eu vou colocar lá em breve. Tá? Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Guilherme, por favor.